Vamos ao laboratório. Para comprovar a lei de Hooke, precisamos apenas de uma espiral de caderno, um saco plástico, água, uma régua e papel e caneta. A ideia é ir colocando água no saco plástico e medindo a deformação que a espiral sofre. Vale lembrar que 1 litro de água tem uma massa de 1 quilograma. Assim, quando colocamos 200 mililitros de água, estamos colocando 0,2 quilogramas, que faz uma força de 0,2 quilograma força. Aí, é ir acrescentando água de 200 em 200 mililitros, fazendo as medidas de deformação. Com as anotações, obtemos essa tabela com o ΔX, que é a deformação da mola para cada força aplicada. E olha só que interessante. Se dividirmos a força pelo respectivo ΔX, o resultado será sempre o mesmo. Ou seja, existe, de fato, uma proporção entre a força aplicada e a deformação que a mola sofre. Nesse caso, o valor dessa constante é 2 kg por metro. Esse valor é chamado constante elástica da mola e é representado pela letra K. Eu tô pensando mesmo numa outra coisa, Vicente. Ah, já sei o que você tá pensando. Como nós podemos somar as nossas forças? Olha, exatamente. Como a força é um vetor, certo? Que depende da direção e do sentido. Certo. Não tem um outro jeito melhor de empurrar esse carro não, Vicente. Pelo amor de Deus, deve ter, viu? Com certeza deve ter. Quer dizer, o pior eu já sei qual é, né? O pior é você empurrar num sentido e eu empurrar no sentido contrário, né? Não, esse aí é o pior. Não, aí não dá certo, porque vai ficar parecendo aquela brincadeira de criança, sabe cabo de guerra? Sei. Cada um empurra para um lado. Aí não dá. Agora, o melhor... Olha só, para representar as forças envolvidas nessa brincadeira, a gente pode fazer assim. Uma força F1 para o lado 1, uma força F2 no sentido contrário, o lado 2. Melhor ainda, vamos deixar a corda de lado e só representar os vetores. Se cada lado fizer a mesma força, 50 kgf, por exemplo, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque as forças vão se anular, ou seja, a força resultante é nula, zero, ninguém ganha. Agora, se F2 for um pouquinho maior, 60 kgf, por exemplo, aí a coisa muda de figura. Porque aí a força resultante vai ser 10 kgf, que é 60 menos 50 para a direita. Aí a turma do lado 2 vai ganhar. Peraí, Gil, matei a charada. Então, se a gente empurrar o carro na mesma direção e no mesmo sentido, a força resultante vai ser a soma das nossas forças. Ou seja, se cada um empurrar com uma força de 40 kgf, a força resultante vai ser 40 mais 40, que é 80 kgf, na mesma direção e no mesmo sentido. Então você já sabe, né? Forças na mesma direção, mas em sentidos contrários, se subtraem. Forças na mesma direção e no mesmo sentido, se somam. É isso aí. Vamos lá, Vicente, vamos lá, vamos empurrar. 2 e... Ó, soma! Que é isso? Essa aqui é outra possibilidade de forças combinadas. Essas duas forças, F1 e F2, estão puxando o carro em direções em sentidos diferentes, formando entre elas um ângulo alfa. Bom, nesse caso, para calcular o vetor da força resultante entre as duas forças, nós temos que fazer o seguinte. Na extremidade de F1, a gente traça uma paralela a F2. Assim. E na extremidade de F2, uma paralela a F1. Bom, a gente tem aqui um paralelogramo. E a diagonal desse paralelogramo representa o vetor da força resultante. Bom, deixa eu ver se eu estou entendendo. Quer dizer, então, que se duas pessoas puxarem um carro conforme os vetores de força F1 e F2, é como se elas estivessem puxando esse carro no sentido e na direção desse vetor da força resultante. Raciocínio brilhante, Rosinha, é isso mesmo. Ah, mas espera aí. Por enquanto, a gente só sabe o sentido e a direção dessa força resultante. Mas e o valor? Ou como se diz na física, e o módulo? Boa pergunta, Rosinha. Mas para isso, a gente precisa da seguinte fórmula matemática.
O módulo da força resultante ao quadrado é igual ao módulo de F1 ao quadrado mais módulo de F2 ao quadrado mais 2 vezes módulo de F1 vezes módulo de F2 vezes cosseno de alfa. A noção de cosseno você já deve ter aprendido nas teleaulas de matemática. Bom, esta fórmula é uma forma mais completa, mais geral do Teorema de Pitágoras. Veja. Se as duas forças fossem perpendiculares, como aqui, o ângulo alfa seria 90 graus. E o cosseno de 90 é zero, ou seja, a fórmula se reduziria ao Teorema de Pitágoras. O quadrado da força resultante é igual à soma dos quadrados das forças F1 e F2. Mas vamos voltar ao nosso caso, onde o ângulo não é de 90 graus. Assim, nós temos que usar a fórmula mais completa da lei, certo? Então, vamos dizer que o módulo de F1 é igual a 3 kgf. F2 é igual a 5 kgf. E o ângulo alfa é igual a 60 graus. Vamos ver como é que fica o módulo da força resultante? É só substituir os valores na fórmula. FR ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 3 vezes cosseno de 60. FR ao quadrado é igual a 25 mais 9 mais 30 vezes cosseno de 60, que é meio. Fazendo as contas, FR ao quadrado é igual a 49, ou seja, FR é igual a 7. Viu só quanta coisa a gente aprendeu hoje? E eu sei que você deve estar pensando e acho que você tem toda a razão. É melhor a gente fazer uma revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Nessa teleaula, você viu que o conceito força é usado em situações bem cotidianas e aprendeu que força é um vetor. Quer dizer, para ficar bem definida, a gente precisa saber seu valor ou módulo, sua direção e seu sentido. Viu como se faz para definir um padrão de força e como se pode medir e comparar forças usando molas, graças à lei de Hooke. Por último, você ficou sabendo como descobrir a força resultante de forças que atuam na mesma direção e também em direções diferentes. Agora é com você. Bons estudos e até a próxima. Tchau!